Web TV Andradas Hoje. Entrevistas. Um oferecimento Icasa, excelência em louça sanitária. Trade Park. Sua empresa merece estar em um lugar assim. Trevisan Móveis. Sinta a emoção de possuir um legítimo Trevisan. Drogaria Total. Há mais de 30 anos cuidando com carinho e respeito da saúde da sua família. Alto Posto Petrosan. Qualidade e preço baixo todos os dias. GT Drone. Soluções por imagens aéreas. Saúde Prevent. Uma nova forma de pensar saúde. Pirinuto. Móveis e Design. Wayne Máquinas. Aluguel de equipamentos. OMX. Concreto rápido e fácil para a sua obra. Casa Verde Supermercados. Seu sorriso é o nosso maior presente. Alcoa Poços de Caldas. JF Seguros. Soluções completas. Olá, pessoal. Estamos tendo o prazer de receber aqui na Web TV Andradas Hoje, porém estamos usando o estúdio aqui do Andradas Podcast para ter um papo descontraído aí com a Liliane Borges. Ela é enfermeira ali do Materno Infantil e ela nos deu o prazer de vir até aqui hoje falar com vocês sobre o Agosto Dourado, que vai abordar o desafio da amamentação após o retorno das mães ao trabalho, que é a campanha deste ano, né? Liliane, mais uma vez, muito obrigada. A gente convidou você para estar vindo falar e você hoje aí vai explicar um pouquinho, na prática, inclusive, né, como que as mães devem estar fazendo aí a amamentação. Eu que agradeço, né, nós, né, da equipe de saúde, que agradecemos o convite por estar aqui e poder realizar esse trabalho, que também faz parte do nosso dia a dia, né? Com certeza. Essa orientação, né, às mães que amamentam, né, que é um ato de muito amor, de muitos aprendizados entre mãe e filha. Com e certeza. Esse mês é um mês muito, assim, importante para a gente, que trabalha nessa área, né, com as mães, com os bebês, com as gestantes, e tem a oportunidade de desenvolver algumas ações, né, de educação, orientação, e a mídia, os jornais, as TVs, né, as rádios são muito importantes nesse mês. Com certeza. Né? Tem até artistas famosos aí que entram de cabeça nas propagandas, né, na divulgação, porque é importante falar, esse assunto é importante, a amamentação. Por falar nisso, até que idade a criança deve amamentar no peito da mãe? O aleitamento materno exclusivo, ele deve ser até o 6º mês de vida. Então, a mãe que tem o seu bebê ali mamando no peito exclusivamente, que está se desenvolvendo bem, né, ganhando peso, desenvolvendo, até os 6 meses esse bebê não precisa receber nenhum tipo de alimento. Nem Só água. o leite materno? Nem água? Nem água. O leite materno, ele é um alimento completo, ele é rico em nutrientes, é rico em anticorpos, ele tem os fatores hormonais, ele é rico em todas as vitaminas, gorduras, água e tudo na medida adequada para o seu bebê. Que bacana, né? E então aí com 6 meses esse bebê começa a introdução alimentar, né? E a amamentação deve continuar. Até os 2 anos ou mais é a recomendação do Ministério da Saúde. Que bacana. Eu vou mostrar para vocês aqui, a gente pegou um resumo, que o Agosto Dourado, mês dedicado ao incentivo ao aleitamento materno, foi instituído em 2017 por lei, isso no Brasil, né? E a cada ano traz novo tema e campanha. Em 2023, as ações destacam direitos das mães e pais trabalhadores, como licença de até 6 meses, intervalo para amamentar durante o horário de trabalho e estabilidade empregatícia. E tem também aquelas mães que, de repente, não pode, né, por algum motivo, não pode amamentar o filho. Tem, né? Muitas vezes a mãe não tem o leite suficiente para fazer a amamentação. E nesses casos aí, como é que se procede? Então, a gente sabe que amamentar, né, é um desafio. Eu, como profissional, como mãe, né, a gente sempre observa que algumas mães no pós-parto encontram alguns desafios pela frente. Né? Certeza. Por exemplo, tem mãe que engurgita a mama em pedra. Se não for realizado um manejo adequado, né, de extração do leite que está empedrado, tirar esse leite, colocar o bebê para mamar, né, nessa mama. Se o bebê não conseguir abocanhar o mamilo, né,
adequadamente, ele não consegue esvaziar essa mama. Sim. Se a mãe não tiver uma alimentação adequada, às vezes não tiver um apoio, né, dentro da sua casa, do seu lar. Não sei, familiar mesmo. Estresse, ela pode ocorrer a diminuição da produção do leite, né? Aí, nesses casos, claro, né, o bebezinho se apresentar perda de peso, o pediatra, ele vai realizar um manejo, às vezes vai precisar introduzir uma fórmula, né? A fórmula, ela imita o leite materno, né? Ele é o que tenta se aproximar do leite materno. E a gente vai tentar, às vezes, na maioria dos casos, a gente até consegue manter a amamentação e complementar com a fórmula. O importante é que quando for complementar com a fórmula, seja utilizado um copo, né? Que é essa medida? Esse copinho aqui, porque o bebezinho, ele não tem a confusão do bico. Então, eu vou oferecer o leite, né? A fórmula ou o leite ordenhado no copinho, não em mamadeira. O Ministério da Saúde, ele contraindica o uso de chupeta e o uso de mamadeira. Por quê? Causa confusão de bicos no bebezinho. E aí, a hora que ele vai pegar o peito, ele vai fazer a sucção apenas no mamilo da mãe, apenas na pontinha. E a chupeta é diferente, né? Chupeta, porque a chupeta e a mamadeira é diferente, né? Então, quando ele vai abocanhar, ele abocanha só o mamilo. Sim. E aí o leite não sai, né? Porque não tem a estimulação dos ductos que estão na auréola. O leite materno, ele não sai. O mamilo dessa mãe geralmente fica traumatizado, faz lesões, né, no mamilo. Sim. Então, quando chega uma mãe lá pra gente com o mamilo machucado, com fissura, primeira coisa que a gente pensa, esse bebê não está conseguindo fazer a sucção adequada. Automaticamente não está alimentando corretamente. Ele não está alimentando adequadamente. Ele cansa, o leite não está saindo, ele está só chupando o mamilo. Eu falo, ele está chupando, ele não está sugando. Então, aí a gente tenta corrigir, abrir a boca do bebezinho, né? Fazer a boquinha de peixinho. Às vezes mudar a posição que a mãe está aleitando esse bebê. Às vezes ela está amamentando, né, na posição tradicional. Às vezes a gente inverte ele, coloca ele invertido. Às vezes a gente põe na posição de cavalinho para tentar, né, evitar ao máximo essa posição de cavalinho aí, vamos pedir para mostrar aí para vocês uma mãe que estava amamentando lá no materno, né, e que estava numa posição não correta e que vocês perceberam, né? Fala um pouquinho desse caso que a gente está mostrando aí na tela. A gente foi atender um bebezinho, né, de puericultura. A primeira consulta é realizada mais ou menos de 5 a 10 dias, com enfermeira essa primeira consulta. A primeira consulta é justamente para isso, para ajudar a mãe, né, nas dúvidas, nas dificuldades da amamentação. Lembrando que a gente sabe que o nosso hospital, graças a Deus, também tem uma equipe muito preparada, ajuda assim infinitamente também as mães no pós-parto, né? Ajudam os bebês a aprender a primeira mamada, avaliam a posição, né, da amamentação. E, geralmente eles fazem o possível para poder dar alta para essa mãe e para esse bebê mamando no peito. Corretamente, né? Também, corretamente. Né? Mas quando a gente vai para casa, aí que a gente, a gente vê realmente na prática o quanto que é difícil, né? Porque a mãe se vê sozinha com o bebê. A mãe está aprendendo a amamentar e o bebê está aprendendo a sugar. E ali começam as dificuldades. A gente, graças a Deus, a gente tem muita orientação. As mães têm, aqui em Andrade a gente tem as consultoras de amamentação. Temos as unidades de saúde, todas as unidades de saúde, de estratégia da saúde da família, tem as enfermeiras, tem o materno também, que tem as enfermeiras. Para quê? Para buscar a assistência, para poder auxiliar nas dificuldades e evitar o desmame precoce. Com certeza. E nesse dia foi uma mãe lá para mim, mãe de primeira viagem. Nós vamos colocar aí de novo para vocês verem a imagem que ela vai falar agora. E a mãe autorizou eu tirar a foto, né? Depois que a gente já tinha se descabelado, porque o bebê não estava conseguindo mamar bem, porque o peito da mãe, a mama estava empedrada. O que é a mama empedrada? O leite se acumula na mama, a gente fala que forma pedrinhas mesmo. Exatamente como isso aqui, olha. E o leite não sai. Sim. Então, quando acontece isso, o que a mãe tem que fazer? Fazer massagem, né, na mama,
para poder desempedrar, né? Ficar mais macia. E às vezes até extrair um pouquinho o leite para o bebezinho conseguir pegar. Porque se a mama fica muito dura, o bebê não consegue Com sugar. certeza, é. Então aí esse bebê não estava conseguindo mamar na posição tradicional, que é essa aqui, Que é né? correta, ele deitadinho, Isso. Uhum. Ele não estava conseguindo, estava machucando o peito da mãe. Eu falei para ela assim, vamos tentar colocar ele na posição de cavalinho? Ela falou assim, vamos. Aí colocamos o bebezinho na posição de cavalinho, aí o bebezinho conseguiu mamar. Aí foi uma das fotos mais bonitas que eu acho que eu consegui tirar lá na sala. Muito bonita, a gente está mostrando para vocês aí, bacana. E deu tudo certo, né? O bebezinho conseguiu mamar, a mãe conseguiu resolver o problema da mamãe que estava doendo e deu tudo certo. Deixa eu voltar na pergunta para você. Então, o indicado é até 6 meses. Exclusivamente até 6 meses e junto com a alimentação, né, complementar por 2 anos ou mais. Sim. Então, o ideal é a mãe oferecer esse leite materno até 2 anos ou mais. Ela contradiz, viu, pessoal? Porque ela amamentou o neném dela até com idade. Às vezes as mães vão lá no materno e falam assim, eu queria desmamar meu filho, mas é tão difícil. Eu falo assim, não sou uma boa conselheira, porque o desmame do meu filho foi um desmame assim a longo prazo. Ele já estava com 4 anos e 10 meses quando ele parou de mamar. Tá vendo, pessoal? 4 anos e 10 meses. Então, bastante. Não é porque... É 2 anos ou mais. Então, se você quiser amamentar 2 anos, você tá dentro, 3 anos você tá dentro, 4 anos você tá dentro, 5 anos você tá dentro. E assim, a amamentação, o desmame também, eu acredito que deve ser um processo de aprendizado da mãe e do filho. Os dois devem estar preparados, né, e aceitar aquele momento. Não, é um pouquinho difícil, doloroso, né? Se aceitar que o filho está crescendo, se aceitar que ele também precisa dessa independência e você também. E na minha casa foi assim, com bastante conversa. Né? Filho, você está crescendo, você não precisa mais de mamar. O mamar da mamãe está acabando. Então, assim, foi longo prazo, né? Ele fazia 2 anos, eu falei assim, até 3 anos ele desmama. Aí ele fez 3 anos, eu falei, até no aniversário de 4 anos ele vai desmamar. Aí eu falei, pelo amor de Deus, no aniversário de 5 anos ele não pode estar mamando mais, porque aí já vai ficar feio, né? Mas aí... fica feio não fica, né? É até bonito porque é uma união, uma coisa linda mesmo, né? Mas assim, eu posso dizer como mãe, não como profissional. O bebê vai crescendo, existe, mas tem leite ainda, tá muito grande para mamar. Então a sociedade ainda preconceito. Ainda tem esse preconceito que acha que o leite só existe no começo, período até que a criança, Não, e não gente, né? Não. E o leite é importante para esse bebê. O vínculo protege de doenças, né? Contém os anticorpos, ele tem tudo na medida certa. Eu vou perguntar agora para a Liliane, ela deu um exemplo bacana para nós aqui, o bebê dela, que hoje é criança, hoje ele está com... Tem 6 anos. 6 anos, então há 2 anos ele parou de mamar. Ano. O último dia que ele mamou foi dia 14 de julho do ano passado. Olha aí, gente. Então, e como é que é a saúde dele? Enquanto ele mamava no peito, assim, ele foi um bebê que teve bastante cólica. Se ele tivesse mamado fórmula, eu acho que teria sido mais difícil ainda esse momento das cólicas. Certo. Né? Teve muita cólica. Mesmo mamando no peito, eu tive um problema com diarreia com ele. Foi preciso ficar hospitalizado por 7 dias. E no hospital ele não comia nada, a não ser o leite materno. Ele tinha 1 ano e meio. Então, dos demais, enquanto ele mamou no peito, ele foi uma criança muito saudável. Hoje é uma criança extremamente inteligente. Por quê? Existem evidências que falam que o leite materno, além de proteger a saúde do bebê contra infecções, alergias, né? O leite materno, ele ajuda no desenvolvimento intelectual, cognitivo e emocional dessa criança por toda uma vida. Por isso que às vezes teve uma campanha que já faz alguns anos, é uma das que eu mais gostei. Amamentação, um ganho para toda a vida. Para a vida toda, Olha que bacana. Então, assim, é
é de Deus, né? Amamentar é um ato de amor de Deus, de saúde. Então, eu acho que vale muito a pena as mães que, às vezes, mesmo que tiver dificuldade, procurar ajuda e tentar, né? Evitar ao máximo o desmame. Com certeza. Nós vamos pedir para a Liliane explicar para vocês agora, aquela mãe que está esperando o bebê, teve o neném agora e que precisa sair de casa, não tem como levar o bebê, vai ficar com uma pessoa, uma cuidadora, uma avó, enfim. Como é que ela deve proceder para retirar esse leite e deixar para que o bebê seja alimentado na sua ausência? Qual é o passo a passo para a coleta do leite em casa? É uma pergunta interessante, né? Lembrando que é uma pergunta muito pertinente, porque o slogan da campanha esse ano é: apoie a amamentação, faça a diferença para mães e pais que trabalham. Sim. A gente tem um filho, e o filhinho tá ali, bebê, às vezes precisa ficar com a avó, ficar com a cuidadora, né? Ou às vezes até com o pai do bebezinho. E aí, mas a nossa vida continua. Com certeza. A mãe às vezes precisa trabalhar, precisa fazer a unha, precisa fazer compra no supermercado. E nem por isso, às vezes, se ela tem o leite, ela não precisa oferecer fórmula, né, para o bebê. Ela pode extrair o leite, né, materno, armazenar e depois o cuidador, a avó ou o pai oferecer para o bebezinho, certo? Então, como que a gente vai fazer essa extração? Lavar bem as mãos, né, muito importante. É importante ter os copinhos, né, com tampa de plástico, os potinhos. Esses potinhos devem ser esterilizados. Como que eu esterilizo? Eu lavo, fervo a água em ponto lá de fervura, ebulição, desligo e coloco o pote lá dentro. Depois que ficou um tempo lá, você vai tirar, vai pegar um pano de prato limpinho e colocar lá e reservar, certo? Aí a mãe, hoje existe alguns extratores de leite materno, né? Que são ótimos, alguns custam um pouco caro, outros têm um preço mais acessível, mas é possível realizar a extração manual do leite materno, né? Você vai fazer a expressão, vai tirar o leite, a gente orienta tirar no copinho. Já direto no copinho. E datar o copinho, pôr a data desse leite que ela tirou. Vamos supor que ela tirou dia 10 de agosto. Posso congelar o leite por 15 dias. Então, eu etiqueto esse leite, ponho lá 15 de agosto, ponho no congelador, tá? Fora do congelador, esse leite pode ficar 12 horas. Somente 12 horas? Só 12 horas. Vamos supor, eu vou tirar o leite, vou sair agora e pode ficar só durante o dia ali na geladeira ou durante uma noite. Mais que isso, eu tenho que desprezar, né? Depois que eu congelei esse leite ou coloquei só na geladeira, para eu oferecer para esse bebê, como que eu vou oferecer? Vou pegar uma panela ou uma vasilha, pôr água, ferver a água, desligar, tá? E colocar o pote lá dentro. A gente tem que mornar ele em banho-maria. Tá. Se eu pôr no micro-ondas, eu perco as propriedades desse leite materno. E nem é bom, né? Exatamente. No micro-ondas não é bom, ainda mais. Aí lá, de vez em quando, você vai lá dar uma mexidinha e vai oferecer para o bebê aonde, né? Posso oferecer no copinho, posso oferecer nessas mamadeirinhas com colher dosadora, assim, ó. Ou tem uns copinhos também de biquinho de silicone que a gente pode oferecer. A gente orienta a não oferecer enxuca e nem mamadeira. Isso é importante, viu, pessoal, né? Então, o Ministério da Saúde desestimula o uso de chuquinha, mamadeira e chupeta, tá? Então, eu posso oferecer no copinho de bico duro, que hoje tem uns copinhos de silicone, ou os bebezinhos pequenininhos, quando às vezes a mãe tem muita fissura mamilar, às vezes tá muito machucado, a mãe não consegue dar o peito pro filho. Com certeza. Mas ela precisa tirar o leite, porque se ela não tirar o leite, ela vai ter outro problema. Além da fissura, ela vai empedrar o leite. E a dor deve ser terrível, a dor é terrível, porque fica vermelho, empedra. E tem mãe que, se não tirar o leite, não fazer a massagem, não fazer o manejo correto, isso aqui junta pus, vira mastite e vem até a furo. Já tivemos muito caso lá no Olha, gente, o assunto é sério mesmo, né? Parece que é tão a simples, gente acha não assim, é, né? ó, que amamentar é um ato natural.
É natural, mas é cheio de desafios. Com certeza. Então, com certeza. a gente tem as intercorrências e tem o manejo. Se o manejo for correto, vai ser um sucesso. Com certeza. Mas se não for, aí uma complicação vai trazendo a outra, né? Com certeza. Então, e levando ao desmame, uma frustração da mãe, às vezes a gente vê mães depressivas, né? Então, por isso é importante. Tem dificuldade, nós temos uma rede de saúde aqui em Andradas muito estruturada, excelentes profissionais em todos os postos de saúde, estratégias de saúde, o materno, e a gente está lá para isso, os pediatras, as enfermeiras. E o materno agora tá funcionando das 7, é isso? Às das 18, 7 né? às 18, né? Pode levar o bebezinho, levar a mãe, né? Leva a avó junto, porque nós temos algumas dificuldades com os familiares, né? E é bom a avó que fica mais tempo com a criança, né? Isso. Por quê? O que acontece? Às vezes a mãe tá numa dificuldade, aí vem a vizinha, vem a avó, vem a madrinha, a tia. Ai, dá outro leite, né? Aí vem vindo outras dificuldades além disso. Porque às vezes o bebê começa a ingerir uma fórmula, aquela fórmula não é adequada, tem que trocar. O intestino prende, ou o intestino solta, ou dá refluxo, ou dá alergia. Então, gente, eu sempre falo para minhas pacientes, vamos investir para resolver o problema agora. Com certeza. Porque depois, às vezes vai virando uma bola de neve. As consequências são outras, né? Às vezes o bebezinho não vai se adequar com aquela primeira forma. Com certeza. Né? Então, vamos tentar ao máximo, né? Incentivar, apoiar o aleitamento materno, as empresas, né? Dar esse apoio para as mães que amamentam. É uma realidade muito triste que a gente tem, porque às vezes a mãe vem pra gente com bebezinho com 3 meses. Eu preciso da fórmula porque eu vou voltar a trabalhar, né? E isso para mim é uma situação triste, né? Eu já tive mãe lá que falou assim, eu vou voltar a trabalhar, mas o meu bebê vai mamar na minha cunhada. Não é legal? A amamentação cruzada hoje em dia é um perigo. Olha, pessoal, presta bem atenção no que a Liliana está falando. É muito importante. É a vida, é o futuro do seu filho. Então, tanto que na caderneta de gestante que a gente usa, tem aqui, as orientações, né, da amamentação. Então, desde o pré-natal, essa gestante, ela tem informação. Essa cartilha aí, essa caderneta é do pré-natal. É do pré-natal, ela sai de lá já com ela. Quando a mãe vai abrir o pré-natal, ela já recebe esse livrinho. E aqui, já fala, né, que a gente não é indicado que uma mulher amamente outra criança que não seja o seu filho. Então, você não vai amamentar outra criança e você não vai deixar o seu bebê mamar em outra mãe. Por quê? Cada mãe tem que amamentar o seu bebê. Porque tem um risco de doenças, o HIV, né? O HTLV e outras doenças. Com certeza. Então, isso é uma coisa que faz parte do passado. E às vezes ainda a gente se encontra com situações dessa. Fala, filha, não pode, né? Antes, então, se você vai voltar a trabalhar, antes de você discutir com o pediatra e apresentar a fórmula, às vezes começar a introduzir a fruta, a papinha, trocar do que mamar em outra pessoa. mãe. Exatamente. Então, é uma informação muito importante que às vezes a gente ainda se depara nos dias atuais, né? Lili, me fala uma coisa. Nós temos aqui em Andradas banco de leite? Não tem, né? Não temos. O banco de leite mais próximo, não temos nem banco de coleta em Pouso Alegre. Né? Então, infelizmente, a mãe que tem bastante leite, às vezes precisa ordenhar, esse leite tem que ir pra pia, pro ralo, não pode oferecer. Até porque, desprezar, porque, segundo você disse na nossa conversa um pouquinho antes aí, o leite ele só pode ficar, se for tirado para ser usado, vai ficar fora da geladeira, 12 horas. 12 horas. É o limite. E depois já pode transmitir doença, pode, né, estragar. E se ela for tirar para guardar, para deixar na residência, para uma avó, uma tia, uma cuidadora, por exemplo, uma babá, no máximo 15 dias. 15 dias congelado. E etiquetar, né? Congelado e etiquetar. Não esquecer também desse detalhe que não pode ser aquecido no micro-ondas, nem no forno direto. É no esquema de banho-maria. Banho-maria.
Como é que é o tema da campanha desse ano? Apoie a amamentação, faça a diferença para mães e pais que trabalham. Então, esse é um recado para as empresas, né? Com certeza. Favorecer um ambiente, né, para a mãe, fazer a ordenha do leite para poder congelar e oferecer no outro dia lá para o filhinho Sim. em casa. A gente se depara, né, com uma realidade não a nível Brasil, do mundo inteiro. Tanto é que está nos estudos, nos artigos, que as mães precisam voltar a trabalhar e o bebezinho está mamando, né? Alguns lugares aqui no Brasil já oferecem a licença maternidade de 6 meses. Isso é ótimo para a mãe e para o bebê. Com certeza. Né? Mas a maioria ainda é 4 meses, a gente sabe disso, né? Só que a mãe que volta ao trabalho e o bebê tem 4 meses e o bebê está em aleitamento materno, ela tem o direito de amamentar meia hora no período da manhã, meia hora no período da tarde. Ela pode deixar o local ou o bebê pode ser levado até ela. Exatamente, para poder ser alimentado, né? E ter um lugar apropriado para ela conseguir fazer a extração do leite, armazenar esse leite e levar embora para casa, às vezes numa caixinha de isopor, lógico que você não vai levar em qualquer lugar. Com certeza, né? Nos potinhos, caixinha de isopor, para oferecer no outro dia enquanto ela estiver trabalhando. E eu acho que vale muito a pena, porque um impacto de uma alimentação saudável na vida de um ser humano é muito positivo. Bom, pessoal, importante seguir as dicas aí que a Liliane falou pra gente, né? E lembrar que o Agosto Dourado aborda o desafio da amamentação após o retorno das mães ao trabalho. Eu vou pedir para a Liliane passar agora pra gente, se você teve dúvidas, se você quer tirar alguma dúvida, né, de tudo que ela falou aqui, ela vai passar os telefones de contato ali do Materno Infantil e com uma novidade. Tem também à sua disposição o número do WhatsApp, que você pode estar conversando com o pessoal ali e sanar suas dúvidas, não só com relação à amamentação, mas outras dúvidas também, que é ali do setor do Materno Infantil. Fala para nós, quais os telefones para contato ali? Então, nós temos o 3731-3313, né? Aí temos também o telefone 3731-5872, e o número do WhatsApp, que você pode mandar sua mensagem e aguardar a gente responder, né? Que é o 92001-8038. Tá aí para vocês na tela, né? A gente vai colocar aí no GC, vai deixar um pouco aí para que vocês anotem. É importante você, mamãe aí que está esperando o bebê ou que tem um filho recém-nascido, ter esses telefones aí à disposição, né? Nas mãos, se precisar de alguma coisa. Teve algum problema, tem alguma dúvida? Liga no WhatsApp. Às vezes o retorno não vem imediato, porque elas estão atendendo outras demandas, né? Isso, assim que possível a gente sempre responde, né? Com muita atenção os telefones, as mensagens do WhatsApp. E você também pode se dirigir, né? À unidade de saúde mais próxima, né? Sim, do seu bairro, né? E ao materno infantil, caso precisar, né? Lembrando, né, que todos os ESF aqui de Andradas têm uma equipe para te orientar com relação a tudo que a gente abordou aqui agora com a Liliane, né? Liliane, para a gente terminar esse bate-papo gostoso aí, mais uma vez eu queria agradecer a sua disponibilidade em vir até aqui falar com a gente e as suas considerações finais aí para quem está nos assistindo. A gente agradece, né, a oportunidade de estar aqui, né, esse espaço. É uma ação, né, já dentro do Agosto Dourado, essa ação de mídia, né, de orientação da população, da sociedade. E eu gostaria de dizer a todas as gestantes, as mães, né, que estão amamentando, que a amamentação é imprescindível para o desenvolvimento, né, do ser humano, do seu filho. Então, você está oferecendo o melhor alimento, né, para esse bebê. Um alimento padrão ouro. Esse é a medalha que eu falo, né, para o leite materno, né? É padrão ouro em alimento, melhor alimento. Por isso o nome Agosto Dourado, né? E o bebezinho deve se alimentar ao seio materno, livre demanda, depois começar a oferecer uma alimentação saudável e a qualquer momento, né, desse período, dessa fase de amamentação, você teve alguma dificuldade, teve alguma dúvida, procure, né, uma unidade de saúde, procure ajuda, né? Desde a gestação a gente já começa esse trabalho, né? Tem as reuniões de gestante,
Tem as consultas de enfermagem, as consultas com os ginecologistas, obstetras, as consultas de puericultura com os pediatras, clínicos gerais, enfermeira. Então, eu acho que tudo isso é para valorizar, né, o aleitamento materno e reduzir o desmame precoce desses bebezinhos que estão nascendo. É isso aí, pessoal. Quem ama, cuida, né? Isso. Terminar com essa frase aí, quem ama, cuida. A amamentação é muito importante e vamos aí levar essa entrevista aí até as mamães, até os recém-nascidos também, as mães que estão com criança recém-nascida aí. E qualquer dúvida, ligue aí nesses telefones. A gente vai repetir para vocês aí na tela, tá aí. Aí tá também o WhatsApp do Materno Infantil. Qualquer dúvida, liga lá, pede para falar com uma profissional da saúde e com certeza você vai ter suas dúvidas esclarecidas. A gente volta amanhã com mais uma entrevista, um bate-papo gostoso como esse aqui com a Liliane Borges. Até lá!